A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala é Diasnara, ovelha da pastora Socorro, glória a Deus, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 16 de 1 Samuel. Iremos ler do versículo 6 até o versículo 13. E eu convido a amada igreja a ler junto comigo, a meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós iremos ver, igreja, que Samuel ele estava prestes a cometer o erro de avaliar os homens por seus atributos físicos, quando Deus nos lembra de que o importante é o coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Senhor, Ele nunca vai olhar como o homem olha, como o homem te vê. Deus, Ele vai além, Ele olha o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração. Ele te conhece no profundo e no oculto, igreja, aleluia. Então, antes dos convidados se sentarem para a refeição, Samuel ele examinou por alto os 7 filhos de Jessé, imaginando que a família, igreja, ela estava inteira ali presente, e baseando-se nas aparências em vez de agir pela fé. Olha só, nós não sabemos qual era o aspecto dos filhos de Samuel, mas sabemos que o pai deles prestava atenção na aparência dos outros. Samuel já havia se esquecido do erro que havia cometido em relação a Saul. Davi era o 8º filho de Jessé, e as escrituras, igreja, vão dar o nome de 6 de seus irmãos: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o 2º, Simeia, o 3º, também chamado de Samá, Natanael, o 4º, Radai, o 5º e Ozem, o 6º. Amém? Está lá em 1 Crônicas 2, do capítulo 13 do versículo 13 ao versículo 15. Davi é apresentado como o 7º filho nessa genealogia, mas 1 Samuel 16, 10, 11 deixa claro que ele era o 8º, tá? E era o caçula. Davi também tinha 2 irmãs, Zeruia, que era mãe de Abisai, Joabe e Azael, e Abigail, mãe de Amasa. Tá em 1 Crônica, capítulo 2, versículo 16 até o versículo 17.
Todos esses homens exerceram papéis importantes no reino de Deus, tá bom, igreja? Sem dúvida, não havia outra família em Belém que pudesse dizer que possuía 7 irmãos homens de força e de grandeza, e, no entanto, nenhum deles era o rei escolhido de Deus. Samuel viu as feições e o aspecto de cada um, mas o Senhor examinou-lhes o coração. Somente Deus pode sondar o coração e conhecer as verdadeiras motivações das pessoas. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Diz assim, amada igreja: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Aleluia! É o Senhor que sonda e conhece o nosso coração. Amém? Davi era tão desconceituado em sua família que Jessé nem chamou, no local onde ele cuidava do rebanho para convidá-lo a participar do banquete. Saul estava escondido no meio da bagagem quando Samuel o chamou, mas Davi estava ocupado cuidando das ovelhas do pai. No Antigo Testamento, os reis e seus oficiais eram considerados pastores do povo. E Davi era um homem com o coração de um pastor. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Aleluia, igreja. A igreja de Cristo nos dias de hoje, bem como cada líder espiritual, precisa ter o coração de um pastor e cuidar com carinho dos cordeiros e ovelhas do rebanho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui nós podemos ter cada vez mais a confirmação do chamado de Deus para a vida de Davi. Desde quando ele coordenava, ele cuidava, ele pastoreava as ovelhas, Deus já havia tido um propósito para a vida de Davi, para pastorear, para liderar o povo de Israel. Igreja, os bois, eles podem ser tangidos, mas as ovelhas devem ser conduzidas para que não se dispersem. O pastor, ele deve conhecer suas ovelhas individualmente, amá-las e cuidar delas de acordo com suas necessidades. As ovelhas em geral são indefesas e não enxergam muito bem, de modo que dependem do pastor para guiá-las e protegê-las. Apesar de Davi ser literalmente um pastor, via-se como uma das ovelhas do Senhor. E escreveu sobre isso no Salmos 23. Esse salmo ele não foi escrito por um rapaz, mas sim por um homem experiente e temente a Deus, que olhou para trás para uma vida longa e confessou que o Senhor lhe havia sido fiel todos os dias de sua vida. Salmos capítulo 23, versículo 6 diz assim: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Davi era exatamente o tipo de líder que Israel precisava para reparar todo o estrago que Saul havia causado à nação. Deus chama pessoas ocupadas, não quem procura maneiras de fugir das responsabilidades. Moisés, Gideão, Elias, Neemias, Amós, Pedro, André, Tiago e João. Temos Mateus. Todos estavam trabalhando quando o Senhor chamou. O padrão de Deus para a liderança é declarado em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Davi havia sido fiel como servo sobre o pouco, e Deus o promoveu a fim de governar sobre muito, de um rebanho de ovelhas para uma nação inteira. Aleluia.
Ao contrário de Saul, foi possível confiar a Davi o exercício da autoridade, pois ele próprio havia se sujeitado à autoridade e se mostrado fiel. Aleluia. Apesar de a aparência física não ser o atributo mais importante de um rei, a compleição de Davi era tão marcante que o Senhor chama a nossa atenção para ela. Saul era diferente da maioria dos semitas de sua época, pois ele era alto, enquanto a característica distintiva de Davi era o fato de ele ser ruivo. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá no versículo 12 que nós lemos, o seguinte: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então o Senhor está nos mostrando aqui que ele viu o quê? Que era ruivo e formoso de semblante. Em hebraico vai dizer, a igreja, que é bonito aos olhos e de boa presença. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor vai trazer essa característica particular sobre a aparência de Davi. Amém? Irmãos, depois de olhar para os 7 filhos de Jessé, Samuel finalmente encontrou o homem escolhido pelo Senhor, o homem segundo o coração de Deus. É interessante o fato de Davi ser o 8º filho, pois nas Escrituras esse número é com frequência a representação de um novo começo. De fato, Deus usou Davi para promover um recomeço em Israel, tanto em termos políticos quanto em termos espirituais, igreja. Nas Escrituras, somente profetas, sacerdotes e reis eram ungidos, e a unção deveria ser realizada por uma pessoa autorizada pelo Senhor. Na imagéria bíblica, o óleo pode simbolizar o Espírito Santo e a concessão de seu poder a seus servos. Está lá em Zacarias capítulo 4. Tanto o termo hebraico Messias quanto o termo grego Cristo significam ungido. O Espírito de Deus veio sobre o jovem Davi com grande poder, e daquele momento em diante Davi foi um homem de Deus. Simultaneamente, porém, o Espírito de Deus deixou Saul, lá em 1 Samuel 16:14. Sem o poder do Espírito, o servo de Deus é incapaz de fazer a vontade do seu Senhor e de glorificar a Cristo. Ao permanecer em Cristo, recebemos o poder de que precisamos, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Até que ponto o pai e os irmãos de Davi entenderam essa unção? Diante do relacionamento subsequente com o rei Saul, talvez tenham interpretado esse acontecimento como uma consagração para que Davi servisse ao rei. É bem provável que Samuel tenha conversado com Davi em particular e explicado que ele havia sido escolhido pelo Senhor para ser o próximo rei. Se esse foi o caso, seu comportamento enquanto estava a serviço de Saul foi notavelmente maduro para um rapaz que um dia usaria a coroa. Sem dúvida, foi essa certeza sobre o futuro que ajudou Davi a manter-se fiel durante os anos subsequentes de provocação e de perseguições. Porém, suas provocações e testes ao longo daqueles anos no deserto ajudaram a desenvolver sua fé e seu caráter piedoso e a prepará-lo para o ministério que Deus planejou para ele. Quando Davi e Jonatas tornam-se amigos, que nós vamos ver lá a partir do capítulo 18, e fizeram uma aliança de fidelidade mútua, por certo, Davi lhe revelou que era o rei ungido de Deus. Quando Davi subisse ao trono, Jonatas seria o segundo no poder. Dificilmente foi Jonatas quem contou a Saul, um homem paranoico, sobre Davi e a sua aliança, mas de algum modo o rei descobriu que Davi era seu sucessor e tentou matá-lo com empenho redobrado. Os homens de Saul deveriam mantê-lo informado sobre os passos de Davi, e Saul lhes contou que Davi havia sido escolhido para ser o próximo rei. Aleluia!
Então nós vamos ver aqui, igreja, no versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção com azeite trouxe, igreja, uma unção especial do Espírito de Deus. E a partir desse momento ele foi um homem de Deus. Então aí já vai dar abertura para tudo que vai trazer sobre a história de Davi. É pouco provável, igreja, que naquele dia Davi e sua família eles tenham entendido essa importância da unção. Então Davi ele foi ungido rei, mas isso foi feito em segredo. E ele não foi ungido publicamente até muito tempo depois, tá bom, igreja? Saul ainda era rei legalmente, mas Deus estava preparando Davi para as suas futuras responsabilidades. O óleo de unção derramado sobre a cabeça de Davi também significava santidade. Aqui nós podemos ver o zelo e o cuidado de Deus sobre a vida de Davi. O Senhor o unge, o separa e coloca ali, olha, sobre ti vai ser derramado a unção do Espírito, a santidade de Deus. Agora você vai se preparar porque você vai governar, o trono vai ser seu. Eu imagino como se Deus estivesse olhando para nossas vidas e falando, olha, você tem uma bênção muito grande para receber, mas é necessário que você comece o processo. Que processo é esse, igreja? O processo de santificação, o processo de libertação, o processo de preparação, porque há grandes promessas sobre a nossa vida, a qual nós não podemos assumir de qualquer jeito, de qualquer maneira. A vitória é grande, igreja, mas nós precisamos estar preparados para receber. Devemos estar posicionados conforme o querer e a vontade de Deus. Aleluia. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo com Davi. Ele unge, separa, derrama do Espírito, derrama a unção e a santificação. E mais na frente, tempos depois, nós vamos ver Davi assumindo o trono, aleluia, e governando toda Israel. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha ser louvado e exaltado soberanamente sobre as nossas vidas. Amém? Fique com Deus, meu amado irmão, que o Senhor possa te abençoar e abençoar toda a sua família.